O levantamento rápido de índices para o Aedes aegypti, Lira, havia sido realizado em Pará de Minas entre o final de outubro e início de novembro de 2022. À época, o índice de infestação foi de 2%. O mais recente, realizado entre os dias 10 e 12 de janeiro, revelou que o índice de infestação do mosquito transmissor da dengue saltou para 6,8%, um aumento de 340%. A situação é muito preocupante se considerarmos que o Ministério da Saúde preconiza que esse índice deve ser menor que 1%. Para o supervisor-geral de endemias, Douglas Duarte, o resultado é alarmante. A gente realizou o Lira do dia 10 ao dia 12 de janeiro agora. O resultado foi alarmante. Com o resultado do Lira, a gente pode dizer que a gente está com um risco muito alto de epidemia. O índice deu de 6,8% com o índice predial, que é a quantidade de foco por imóvel. São os imóveis que são positivos, aqueles imóveis que você entra em cota foco. E a gente tem um índice de 10%, que são aqueles imóveis que apresentam mais de um foco. Então a gente teve um imóvel que a pessoa chegou a coletar 7 focos dentro da mesma residência, e dentre vários tipos de depósito. Então a gente vem aqui pedir à população de Pará de Minas para nos ajudar, porque 60% dos depósitos são passíveis de remoção do próprio morador. O agente vai fazer a visita, vai fazer o tratamento, mas esses depósitos passivos de remoção partem muito do morador. Então, por exemplo, água do cachorro, água de galinha, caixinha de geladeira, lona, uma lata que está jogada no quintal, tudo isso são passíveis de remoção do morador. Então a gente pede, tira 10 minutinhos na semana, dá uma olhada no seu quintal, porque a gente tem um problema com dengue, mas a gente tem um outro problema agravante que vem crescendo muito em Minas, que é chikungunya. E com esse índice de 6,8%, a gente pode dizer que a gente está com um pé em uma epidemia. Se a gente vier a ter casos positivos em grande sequência em grandes lugares, a gente vai ter uma epidemia em Pará de Minas. E só a ação dos agentes, né, do poder público não consegue. Por quê? Eu volto a frisar. Os depósitos, em 60%, está dentro do quintal do morador, descartado de maneira irregular. Então são imóveis passivos, depósitos passíveis de remoção. Eu não estou, por exemplo, tendo problema com borracharias, que o pessoal junta pneu, porque eles levam. Eu não estou tendo um problema em PS, que são os pontos estratégicos, que são ferros velhos, porque as visitas são feitas corriqueiramente ali. Agora, nos imóveis, as residências, a gente está com essa dificuldade. Tem uma dificuldade com casa fechada, morador que está em casa não atende o agente, ou está em casa, fala que vai abrir a porta e deixa o agente plantado na porta. Então, é de suma importância a gente ter esse apoio da população, porque só os agentes a gente não vai conseguir eliminar esse problema do município. Essa época do ano, que intercala em Pará de Minas pancadas de chuva seguidas de períodos de sol forte, é propícia para a proliferação do mosquito transmissor da dengue e outras arboviroses. Por isso, a atenção dos paramirenses deve ser redobrada, principalmente evitar colocar vasilhas nos quintais para armazenar água das chuvas. Infelizmente, ainda a gente tem essa cultura, né? Em muitos bairros da cidade, as pessoas acumularem água em depósitos como caixa d'água, tambor, latas. Tem gente que você chega às vezes até em panelas. E assim, a gente vê que a gente não tem um problema, né, no município hoje com escassez hídrica. Então não justifica as pessoas ficarem juntando essa água. A gente entende que às vezes é até uma economia para lavar um quintal, mas é sempre importante manter o depósito 100% vedado ou fazer o uso de cloro, porque senão a gente vai ter problema. Porque até o ciclo do agente chegar na residência, às vezes, já ciclou o mosquito. É um ciclo muito rápido do mosquito. E nesse período de pancadas de chuva e sol quente, essa evolução é mais rápida. E a gente está vendo essa virada de ano que a gente teve muito isso. Muita pancada de chuva à noite e durante o dia aquele mormaço ou um sol muito intenso. O que potencializa muito o desenvolvimento do mosquito. O supervisor-geral de endemias também informa quais bairros registram maior índice de infestação do mosquito transmissor da dengue em Pará de Minas. Hoje a gente tem bairro que apresenta índice de 10%, como por exemplo o Murão Pará, Distrito Industrial deu 44%, Recanto da Lagoa, se eu não estiver enganado, deu 10%. Então assim, são os bairros grandes que vêm apresentando um índice acima de 1%. São José está com 0,9%, está já passando para 1%. E esse cenário muda muito rápido. Então, por exemplo, a gente pega o Santos Dumont. Às vezes o Santos Dumont hoje está com 8%. Amanhã pode estar com 10%, 20%. Por quê? Chegamos agora num período que de uns 2 dias para cá já tem sol.
Então, com as pancadas de chuva anteriores, o morador não fazer o recolhimento, a gente vai ter uma evolução, né, muito rapidamente desse mosquito. Apesar do aumento do índice de infestação, colocando Pará de Minas com risco alto de epidemia de dengue, Douglas Duarte afirma que ainda não é caso de usar o carro fumacê, como já ocorre em alguns municípios mineiros. Olha, nesse momento não, porque o Estado ele só vai liberar um carro fumacê mediante uma epidemia instalada. Então, pessoas doentes, assim a gente pode falar, graças a Deus, a nossa UPA, as nossas UBS não estão lotadas com pessoas doentes. A gente tem 47 notificações nessas 3 primeiras semanas do ano, mas sem nenhum alarde. Então, muita gente às vezes estava com outro mal-estar, mas nada de dengue. O ano passado a gente fechou o ano com 20 casos confirmados de dengue. Isso são casos confirmados. Então, assim, a gente, até o momento, a gente não vê a necessidade. Pode acontecer? Pode, mas a gente está trabalhando para isso não chegar. Porque quando o carro fumacê chega, é porque já teve mais de 3 mil, 5 mil pessoas contaminadas. Além da dengue, outras arboviroses, como a febre chikungunya, também preocupam. O temor é grande devido à proximidade do feriado de Carnaval, em que muitas pessoas viajam para outras regiões, podendo ser acometidos com a doença e contribuir para aumentar os casos em Pará de Minas. Realmente, outros municípios estão com esse problema, e um problema muito agravante dos outros municípios, em alguns, é chikungunya. Que a gente, como diz, a gente não viveu essa epidemia e não quer passar por essa epidemia, porque mosquito a gente tem. Então, a gente tem que fazer a eliminação máxima de criadores que a gente puder, para não ter mosquito adulto voando que possa vir contaminar. A gente está chegando agora, o Carnaval, a minha preocupação agora vai pegar depois do Carnaval. Que a gente está vendo que realmente esse ano vai ter o Carnaval, então muitas pessoas vão viajar para outros municípios, vão para outras cidades, outros estados. Por exemplo, o norte de Minas está sofrendo com epidemia de chikungunya. Então as pessoas vão para esses municípios, vão para outras regiões e volta doente, e aqui consegue, por exemplo, uma pessoa pode contaminar mais 10 à sua volta. Então, a importância de manter o quintal limpo, tirar realmente todos esses depósitos que estão no quintal ali para poder estar eliminando, conferir calha, conferir caixa d'água, que nos últimos dias deu para muitas pancadas de vento, muitas caixas d'água, se perdeu a tampa. Assim, os agentes passam muita coisa, a gente passa muito morador passando na rua e vê e alerta. Mas é muito importante o morador também ser vigilante junto com o agente. Os paraminenses precisam redobrar a atenção para acabar com a água parada e receber bem os agentes de combate a endemias. Quem quiser outras informações ou agendar um horário específico para receber a visita dos agentes em seus imóveis, pode ligar para o telefone 3231-7722.